Quem tiver com o Livro dos Espíritos aí, vamos abrir lá na questão 147 e 148. Hoje nós vamos abordar, pessoal, ainda nós estamos no capítulo 2, que fala sobre a encarnação dos espíritos. Livro 2, capítulo 2, e hoje nós vamos entrar no subtítulo Materialismo, que aborda as questões 147 e 148. Eu deixei só essas duas questões para hoje, porque são questões maiores, né? O texto é maior e a análise também ela vai ser um pouquinho extensa, então eu preferi deixar só esses dois, e aí a gente finaliza o capítulo 2, e no começo do mês que vem, na primeira live do mês de março, a gente retorna então, começando o capítulo 3, que se chama Retorno da Vida Corporal à Vida Espiritual. Então, é aquele momento que o espírito deixa a vida na matéria e retorna para a vida espiritual. Então hoje a gente vai focar no 147 e 148, que é sobre o materialismo. Então vamos lá. Eu vou fazer uma leitura da questão 147 e a gente vai comentando então. 147. Kardec pergunta aos espíritos: por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, aqueles que se aprofundam nas ciências naturais são tão frequentemente levados ao materialismo? Interessante essa pergunta, né? Por que aquelas pessoas, né, que estudam muito, anatomistas, fisiologistas, muitas vezes são adeptos do materialismo, quer dizer, né, focam estritamente na matéria, deixando um pouco de lado a crença ou então a vivência de uma religião, que seja, né? A resposta diz o seguinte: o fisiologista relaciona tudo àquilo que vê. Então ele relaciona tudo ao que ele está vendo, né? Ao que ele está propriamente vendo. Orgulho de homens que julgam tudo saber, não admitindo que algo possa ultrapassar o seu entendimento. Seu próprio conhecimento lhes dá essa presunção. Pensam que a natureza não lhes pode ter ocultado nada. Pessoal, o que a gente pode começar a pensar aqui sobre essa resposta, né? Então, esses estudiosos, né, principalmente na época aqui de Kardec, que a gente sempre lembra que foi a época da codificação, era uma época de muita efervescência cultural, científica, muitas coisas sendo descobertas, né? Muitos inventos também acontecendo no mundo inteiro. Então ele teve essa curiosidade de saber dessas pessoas que estudam tanto, se dedicam tanto. Ele cita anatomistas, fisiologistas, mas assim, de uma forma geral, aqueles que estudam, né? Que tentam se aprofundar de alguma forma. Por que eles geralmente são levados a serem adeptos do materialismo? Então a resposta começa, né? O fisiologista relaciona tudo aquilo que ele vê. Então são pessoas que vão realmente atestar que algo existe a partir do momento que é visto. Isso existe. Quando eu olho no microscópio aquela célula lá, ela existe porque eu estou vendo. E assim vai. Mas o que me chama a atenção aqui nessa resposta é com relação ao orgulho de homens que julgam tudo saber. Então, na verdade, esses homens, adeptos do materialismo, eles julgam tudo saber e não aceitam nada que saiam disso, né? Algo que não se comporte ou que se manifeste da mesma forma como eles estão acostumados, né? Seu próprio conhecimento lhes dá essa presunção. Então é aquela presunção, né, do homem achar que, por exemplo, né, a gente vê muito aí, o homem acha que ele é o único ser no universo, não existe outros mundos habitados, né? Se a gente for puxar alguns exemplos aí, a maioria, né, pode pensar que só existe a gente aqui e não existe mais nada porque a gente ainda não viu, ou então, mas a gente sabe que a ciência está aí a cada dia, né, a cada ano, a cada década, a cada século, ela vai dando um passo aí para se perceber toda essa grandiosidade da criação de Deus, né? A Micheline disse aqui para nós: acredito que apegam-se exageradamente ao objeto de estudo
e aí se apegam tanto àquilo que só aquilo existe, né? Então nada que foge daquilo ali, então acaba que fica uma coisa muito restrita. E eles não aceitam muitas vezes, né, esse exemplo que Kardec cita aqui e que a própria resposta também aponta, eles não aceitam, né, por própria, aqui fala orgulho, né, orgulho e também presunção, né, de achar que nós sabemos tudo, nós pesquisamos tudo, nós temos todo conhecimento. E aí a gente vai ver ao longo da live de hoje que não é bem assim, né? Até o próprio Miramês vai comentar um pouco sobre isso também na análise dele. Mas, terminando aqui, né, seu próprio conhecimento lhes dá essa presunção. Pensam que a natureza não lhes pode ter ocultado nada. Pessoal, vocês acham que nós já estamos no ponto de saber tudo sobre a natureza? Nós sabemos tudo sobre a fauna e a flora da Amazônia, por exemplo, que está aqui perto da gente. A gente tem o Cerrado, a gente tem, né, o Pantanal, a gente tem a Mata Atlântica. Nós sabemos tudo, nós conhecemos tudo que a natureza tem, que a natureza oferece. Então o homem, às vezes, ele precisa entender que ele não tem todo o conhecimento ainda, né? Ele ainda não atingiu esse nível. Então, quando é utilizada a palavra orgulho e presunção aqui, a gente já começa a entender aí a nossa limitação, né? Nós não temos a capacidade de compreender tudo, de saber tudo. Então é um processo gradativo. Nós também vamos falando sobre isso ao longo aqui da live. Vamos entrar então já no texto de Miramês para ver o que ele vai trazer para nós de reflexões. Eu acho muito interessante. Lá no capítulo 45 do Filosofia Espírita, volume 3 e 4... Lá no capítulo 45, ele vai chamar de dualidade. Olha o que ele vai dizer para nós sobre esse ponto. Pessoal, ao longo do estudo aqui, eu classifiquei, entre aspas, né, que a questão 147 ela está falando mais sobre o materialista, né, que é aquela pessoa, que como Kardec perguntou, né, aquelas pessoas estudiosas que geralmente são levadas ao materialismo, por não enxergar nada além, né? E a questão 148 eu vejo como o tema do materialismo em si. Então eu acho que dá pra gente diferenciar um pouquinho aí. Então nesse primeiro momento a gente vai abordar um pouco sobre esse ser materialista e depois na 148 a gente vai entrar no materialismo de fato, o que ele é, o que ele realmente, como ele realmente está presente e como ele é um empecilho para nós, né, para a nossa humanidade. Mas vamos lá então. Capítulo 45 do Filosofia Espírita, Dualidade. Miramês então vai começar refletindo sobre o materialismo. Olha só. O homem materialista vive e se preocupa somente com a vida física, mesmo que em sua mente surjam alguns pensamentos, como avisos de que a vida continua depois do túmulo. Ele passa para o esquecimento das ideias. Peraí, pessoal, deixa eu voltar um pouquinho. O homem materialista vive e se preocupa com a vida somente a vida física. Então ele não passa pela cabeça dele a vida espiritual, somente a vida física. Mesmo que em sua mente surjam alguns pensamentos, como avisos de que a vida continua depois do túmulo, ele passa para o esquecimento essas ideias, pelo medo. Eu acho que o medo é o principal também, né? Pelo medo ou também pelo orgulho, vaidade ou desinteresse. Desinteresse também é algo também que a gente vê muito, né? Sem se conscientizar da sublime verdade de que ninguém morre, que a vida continua em todos os rumos da criação de Deus. A dualidade é norma da segurança universal. E aí ele vai continuar aqui a análise. Ele vai citar mais um pouquinho. Para que a vida física se negamos à vida do espírito? É uma pergunta. Então, para que serve a vida física se a gente nega a vida do espírito? Convidamos os materialistas a se aprofundarem nas pesquisas, nos estudos espiritualistas, como que batendo as portas da sabedoria, para que, ao serem abertas,
encontrem um reino fabuloso de conhecimento sobre a sobrevivência da alma. Conhece-te a ti mesmo, recomenda um grande filósofo, né? Nós falamos dos filósofos na live passada, né? Para conhecermos a nós mesmos, necessário se faz aprofundarmos-nos em todas as ciências, principalmente na ciência da vida, naquilo que se encontra por detrás do visível. Os próprios sábios modernos já constataram que o que não se vê é o mais real. O que não se vê é o mais real. Olha só essa frase, tanto que ela é forte, né? E aí aqui, pessoal, mais embaixo um pouquinho, Miramês vai dar um exemplo para a gente bem didático disso que ele está falando, né? Olha só o que ele vai dizer aqui, lá no terceiro parágrafo. Negar o que não se compreende. Então eu não compreendo que exista a vida espiritual, então eu nego. Então olha só. Negar o que não se compreende é conduta dos nécios, que significa os ignorantes, né? Os ineptos, aqueles que não detêm o conhecimento. Estudar o que não se sabe é dever dos espíritos inteligentes. Os que amam a música e se entregam à conquista desta harmonia somente o fazem pelos processos onde a persistência é o meio mais aconselhado e o estudo sério é a meta que não podem desconhecer. Então ele dá o exemplo aqui da música, né? Os que amam a música e se entregam a conquistar essa harmonia da música. Pessoal, aqui é um exemplo muito interessante. Por quê, né? Nós sabemos que os músicos aí, um pianista, por exemplo, um violinista, eles estudam anos a fio, né? Muitas horas por dia. Quer dizer, aquela dedicação, aquele empenho, aquela persistência vai levar eles àquele aperfeiçoamento e vão conquistar, com certeza, a harmonia da música. Então, é um processo de persistência, né, que é o meio mais aconselhado para que essa harmonia seja atingida. E o estudo sério é a meta que não podem desconhecer. Vocês já ouviram falar de algum pianista um bom pianista, um ótimo pianista que não tenha se dedicado horas a fio, dias a fio, anos a fio de estudo? Então, o estudo sério é a meta que não podem desconhecer. Então, é um exemplo interessante pra gente, muito claro, né? E aí ele segue aqui também. Ele vai dizer o seguinte: os homens que estudam o corpo humano, que desejam conquistar esse saber onde estão tão visíveis os traços da inteligência suprema, deixam-se quase sempre ser tomados pelo orgulho e nada querem ver além da matéria. Quando descobrem algo que a humanidade desconhecia sobre as leis que governam a argamassa fisiológica, o orgulho os impede de reconhecer aí as mãos do Criador. Então olha só, mais uma vez, né? A gente falando aqui sobre o orgulho. E a vaidade deixa de lado os sentimentos que falam da paternidade que criou, de uma sabedoria suprema que nos governa a todos. Desejam, por amor próprio, ficar somente nos efeitos, esquecendo a causa primária de todas as coisas. Olha que interessante, pessoal. Então, muitas vezes, né, eles vão ali chegando, vão descobrindo alguma coisa, né? E o orgulho os impede de reconhecer as mãos de Deus ali, as mãos do Criador. A vaidade, né, de mostrar que talvez aquilo foi descoberto, se chegou naquilo, né? A vaidade deixa de lado os sentimentos que falam da paternidade que criou. Então, muito cuidado, né? A gente precisa ter quando a gente deixa esse lado materialista, essa visão, esse ponto materialista mais forte na gente. O que é que nós somos aqui, pessoal? Nós somos deuses? Nós somos seres especiais? Nós que estamos no planeta Terra agora, nós somos seres especiais, assim, seres à parte, seres perfeitos, ou ainda não? Então, não é interessante a gente pensar sobre isso? De que nós estamos aqui a serviço? Essas pessoas que estudam, que estão aí,
que se dedicam a vida inteira, né, para descobrir coisas importantes para a humanidade, será que não são realmente espíritos em tarefa para nos ajudar, para impulsionar a evolução da humanidade, para nos socorrer em um momento como esse que nós estamos passando, por exemplo, né? Um momento de pandemia, onde a gente precisa se unir para se achar um medicamento, para se desenvolver vacinas, como é o caso que nós estamos passando agora, aperfeiçoar também esses medicamentos, essas vacinas. Então é um ponto para a gente pensar, para a gente analisar. O quanto o materialismo, muitas vezes, ele pode atrapalhar esse trabalho que está sendo desenvolvido. Então, vamos analisar bastante esse trechinho aqui que ele fala. Quem quiser depois dar uma lida completa, vale a pena, porque realmente nos convida a essa reflexão. Lá no... 1, 2, 3, 4. Lá no 5º parágrafo, que já é o final, ele vai concluir dizendo o seguinte, olha só. A existência de Deus e de todos os espíritos criados por ele se evidencia para quem a quer ver e sentir em todos os fenômenos da natureza. Pessoal, quando eu li isso aqui, eu me lembrei muito da primeira vez que eu fui ao mar, que eu vi o mar de perto, né? Foi uma experiência assim tão marcante para mim. Eu já tinha uns 18 anos e tão marcante, assim, tão impactante. Parece que eu senti algo assim tão forte que eu pensei, nossa, mas isso aqui eu acho que é uma das provas de que Deus existe, né? De que algo muito superior a nós existe e nos governa, né? E guia todos nós. É isso que ele está falando aqui. A existência de Deus e de todos os espíritos criados por ele se evidencia para quem a quer ver e sentir em todos os fenômenos da natureza. Eu citei o mar aqui, pessoal, mas qualquer outro fenômeno, né? Qualquer outro lugar, qualquer outra paisagem que a gente se depara e aquilo mexe com a gente, né? Não pode existir a matéria sem o espírito, nem o espírito sem a matéria. A dualidade se completa para a glória da vida imortal. Então, olha só, não pode existir a matéria sem o espírito, nem o espírito sem a matéria. A dualidade se completa para a glória da vida imortal. Por isso, pessoal, que ele intitulou aqui o capítulo como dualidade, que é para a gente entender, né, essa dualidade que nós vivemos, corpo e espírito. O quanto ela realmente é importante para nos completar na nossa caminhada imortal, na nossa caminhada evolutiva. Nós poderíamos evoluir sem passar pelas experiências materiais? O que vocês acham? Eu acho que durante o estudo aqui, durante as leituras, durante todos os textos que a gente vai encontrando, pessoal, a gente vai se deparando com essas reflexões. O quanto realmente é importante nós estarmos aqui. Nós estarmos passando por uma experiência material, corporal, física, como complemento da nossa evolução espiritual, que é eterna, né? Que é passo a passo, caminho a caminho, experiência por experiência. Nós sabemos que não há saltos, né? Que não há como a gente pular etapas, queimar etapas. Mas a gente sabe que pouco a pouco, passo a passo, a cada encarnação, a cada momento, a cada experiência, a gente vai eliminando o que a gente tem de erros, de débitos, vai somando créditos de trabalho no bem, de evolução, de crescimento, de desenvolvimento das virtudes, né? Despertamento e desenvolvimento das virtudes que nós já temos em nós. Tudo isso, pessoal, a matéria vai nos auxiliando, nós enquanto espíritos imortais, para que a gente possa, então, passo a passo, ir galgando e alcançando essa evolução que é a lei de Deus, a lei do progresso, né? Nós todos estamos submetidos a essa lei. Então não há como a gente não passar por todos esses processos, sempre buscando o nosso progresso, a nossa evolução e o nosso crescimento espiritual.
Eu acho que Miramês, quando ele cita a dualidade aqui, é nesse sentido, para a gente poder entender esse complemento, né, do corpo material, do corpo espiritual, na marcha aí da glória para a vida imortal. Então, cada passo, a cada vida, cada experiência, a gente vai então colocando vai completando mais uma etapa rumo à evolução e ao crescimento de nós mesmos, né? Vocês querem comentar alguma coisa sobre essa parte, o comentário de Miramês, sobre a pergunta, a questão em si? Fiquem à vontade. A Michelene colocou acredito também. Então, eu acho que é bem assim por aí. A gente vai tentando pegar essas deixas, né, de compreensão que a gente vai conseguindo absorver, abstrair desses textos, né, para a gente poder então entender melhor essa dualidade. Por que não? Será que lá no comecinho, né, quando a gente estudou lá a introdução do Livro dos Espíritos, as primeiras questões, quando a gente falou da matéria, né, quanto a matéria realmente ela tem a sua importância, né? Nós não podemos achar que isso aqui não tem importância, a gente está aqui por pouco tempo mesmo. Não, é importante sim. É importante nós passarmos por essas experiências, por essas etapas, e aí pouco a pouco a gente vai galgando aí a nossa evolução, né? o nosso processo. O João também colocou, acredito que sim, isso mesmo. E aí a gente vai entendendo melhor essa diferença. Claro que a gente entender a matéria, eu acho que é uma coisa importante, porque vai nos distanciar do materialismo. Por quê? Porque o materialismo, pessoal, ele na verdade ele blinda a nossa visão. Então olha só, uma coisa é a matéria, outra coisa é o materialismo. O Espiritismo nos ajuda a entender a importância da matéria. O que é a matéria? Por que ela serve? Deus criou a matéria, tem alguma serventia. Então ela nos serve para a nossa caminhada evolutiva, nos serve de instrumento para a gente poder avançar. E o que é o materialismo? O materialismo, ele barra a nossa visão. Ele não deixa com que a gente enxergue além. Não deixa com que a gente perceba a grandeza de Deus nas pequenas coisas, né? Na natureza, por exemplo. Se eu fosse um ser totalmente materialista, na hora que eu me deparasse com o mar, ainda jovem, né? Aquilo não iria me tocar. Aquilo seria um monte de água indo e vindo e tudo bem. Não, mas aquilo me tocou. Por quê? Eu olhei além daquilo que eu estava vendo. Então, aí que tá, né? O materialismo, ele barra a nossa visão. Quando a gente tenta não deixar com que isso aconteça, aí a gente enxerga além. Aí a gente vê além. E aí a gente percebe um mundo espiritual. E aí a gente percebe tantas coisas, né, ao longo aí do nosso processo de aprendizado, né? A Michelene colocou para nós aqui: estamos na matéria, não somos só matéria. É isso mesmo, né? O João colocou: o espírito na sua consciência e realidade é o elemento primário. E aí a gente vai entendendo isso também ao longo dessas leituras, dessas reflexões, e vai percebendo também o quanto o materialismo é prejudicial. E é o que nós vamos falar na questão 148, que a gente vai ampliar um pouquinho aí a percepção. Pessoal, nós podemos avançar então para 148, que ela é um pouquinho mais extensa. Antes de avançar, eu queria compartilhar com vocês 2 pontos aqui que eu selecionei para o estudo, pessoal, que eu achei bem interessante. O primeiro, para a gente complementar aqui o estudo de hoje, né? O primeiro está lá no Religião dos Espíritos, que é de Emmanuel, pelo Chico. É um livro que traz algumas reflexões, alguns comentários sobre algumas questões do Livro dos Espíritos. Não são todas, tá, pessoal? Era um estudo que era feito lá em Uberaba com o Chico, e a cada encontro, quem estava ali participando questionava sobre alguma questão do Livro dos Espíritos. E aí, as respostas que Emmanuel ia colocando estão aqui todas nesse livro. Eu estou com a versão mais antiga dele, mas tem uma capa mais atual.
tá bom? É um livro muito bacana, nós já fizemos lives com esse livro aqui no começo lá das lives, bem legal. E aqui ele vai falar sobre a questão 148. Então, antes de entrar, eu queria trazer esse adendo aqui. Lá no capítulo Materialismo, que foi uma reunião pública que aconteceu no dia 28 de setembro de 1959, lá em Uberaba. Eu queria trazer desse comentário de Emmanuel aqui, pessoal, como ele interpreta, como ele coloca o materialismo, que eu acho que ajuda a gente a ampliar um pouquinho a nossa percepção. Olha só, boa noite, pessoal que está chegando aí depois, Regina. Olha só, Emmanuel vai dizer para nós aqui: interpretemos o materialismo como sendo enfermidade obscura. Olha o termo que Emmanuel usa. Enfermidade obscura. Espécie de neoplasma da mente. O que é o neoplasma, pessoal? É aquele crescimento anormal, incontrolado e persistente ali, né? Que no futuro gera-se um tumor, talvez, né? Então, é aquele crescimento anormal ali, da mente. Então, olha só, espécie de neoplasma da mente. A degenerar-lhe os mecanismos, quer dizer, degenera os mecanismos da nossa mente, da nossa percepção, da nossa capacidade de reflexão, limita a gente. Foi o que eu falei, né? Ele blinda a nossa visão. E aí ele continua: da tumoração invisível, né, porque ela está na mente, surge a violência e a crueldade, a desumanidade e o orgulho por metástases perigosas, suscetíveis de criar as piores deformidades no mundo íntimo. Então, olha só, suscetíveis de criar as piores deformidades no mundo íntimo. É um ponto para a gente pensar, para a gente refletir. O que seriam essas deformidades no mundo íntimo? E aí, pessoal, é uma coisa tão forte, né? É uma enfermidade tão obscura, como Emmanuel coloca aqui para nós, que ela prejudica o externo, né? E também o interno, né? Olha só, deformidades no mundo íntimo. E também ela sugere violência, crueldade, desumanidade. A gente está vendo tantas coisas aí acontecendo. Será que se a visão materialista fosse menor, fosse menos, a gente veria tantas coisas que a gente está vendo? É um ponto para a gente pensar, né? E as deformidades no mundo íntimo que a gente não vê, mas aquele ser, aquela pessoa, ela está passando por essa enfermidade obscura, né? Eu não quero focar somente nesse ponto sobre a crença, né? Acredita-se ou não. Tem muita gente que não acredita em Deus, ou então não tem uma religião, mas que não tem uma visão materialista. Vocês já pararam para pensar que são coisas diferentes? Então, pode ser alguém que não acredita, que não tem uma religião definida, que acha que não... Mas ela tem uma visão mais ampliada, ela não tem uma visão materialista. Pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo também, claro. Mas vocês percebem que são coisas diferentes? E aí, no fundo, o materialismo é realmente essa enfermidade obscura que leva uma coletividade. Se a gente for pensar na humanidade em coletividade, pessoal, é muito prejudicial. Será que quando alguém comete um ato de corrupção, um exemplo, um ato de corrupção, será que ele está tendo uma visão geral sobre aquele ato, das consequências daquele ato? Ou ele está tendo uma visão materialista, uma visão totalmente, né, fechada, totalmente excluindo os outros? E aí as consequências são muito graves, né? A gente vê que realmente vidas se perdem, né?
enfim, tantas e tantas consequências negativas. Então, para a gente pensar o que é realmente essa enfermidade obscura, como ela vai crescendo dentro da gente, às vezes a gente não percebe, às vezes a gente acha que ter uma religião ou estar dentro de uma religião não é importante, e é importante, a gente sabe, forma a nossa conduta humana, e aí cada religião vai se agrupando de acordo com as afinidades de conhecimento de cada grupo, de cada religião, enfim, né? Então é importante todos esses pontos para a gente pensar, para a gente não achar que é só aqui, né? Não é só isso que a gente está vendo, não é só onde nossa visão alcança. Então, na verdade, é muito mais fundo, né? Muito maior do que a gente tem condição de enxergar. Então vamos pensar sobre isso, sobre essa enfermidade, né, que degenera os mecanismos, quer dizer, esse degenera os mecanismos que Emmanuel fala aqui, ela nos prejudica, ela tolhe as nossas ações. Elas não permitem que a gente haja em benefício do outro, porque qual é a finalidade? Então por isso que o materialismo traz essa visão limitada para a gente. Ele limita a nossa percepção e, consequentemente, isso gera muitas consequências difíceis para nós, porque nós adquirimos débitos também com isso, e também a gente prejudica o outro, e aí isso gera também outros débitos para nós. A Natália colocou para nós aqui distanciamento do eu interior, do propósito real de estarmos nesse mundo. Olha só que interessante, né? Um pensamento muito egoísta e material limita nossos passos e pensamentos em coisas pouco importantes. Eu adorei essa definição aqui, distanciamento do eu interior. Olha só, é isso mesmo, né? A gente se distancia, até mesmo quando a gente... É o que Miramês falou aqui também, né? Com relação ao conhece-te a ti mesmo. A gente fica distante desse conhece-te a ti mesmo. Como que eu vou me conhecer, pessoal, se eu me limitar a mim mesmo à materialidade? Se eu não me olhar como um espírito que está aqui passando por uma experiência, que tem muita coisa para aprender, muita coisa para resolver, muita coisa para melhorar, e a gente vai continuar. Agora, se eu olhar que eu achar que é só isso aqui, porque eu preciso ter tudo agora nesse momento, passar por cima das coisas, das pessoas, e aí? Isso não vai gerar consequências? Isso não vai me distanciar do que ela falou aqui, do propósito real de estarmos nesse mundo? É bem isso mesmo. Eu adorei essa definição, porque ajuda a gente a entender as consequências, né, que vai levando a gente quando a gente adota somente essa visão materialista, adota o materialismo para a nossa vida. Joyce, minha querida amiga, às vezes as pessoas não têm religião, mas é uma pessoa muito caridosa, ela tem a alma sem defeito. E muitas vezes essas pessoas que você está dando exemplo, elas não têm uma visão materialista, apesar de talvez não acreditar em Deus, ou não ter uma religião definida, ou às vezes até acredita em Deus, mas não tem alguma religião, enfim. Mas as atitudes, né, os atos dela no dia a dia demonstram que ela não tem essa visão limitada que o materialismo coloca na gente, né? Veda a nossa percepção e a gente deixa de ampliar muito. Então é um exemplo bom também. Às vezes não tem a religião definida, mas tem uma visão mais ampla. Então é um ponto também para a gente pensar. Deixa eu ver aqui, pessoal, se eu terminei o trechinho do Emmanuel aqui que eu queria falar. E aí, pessoal, como o Emmanuel coloca para nós que é essa enfermidade obscura, que né, ele dá o exemplo dessa tumoração invisível, né, que leva à violência, a crueldade, a desumanidade e o orgulho. Ele vai falar também, olha só, convençamo-nos, porém, de que todo desequilíbrio do espírito pede por remédio justo a educação do espírito.
Então, como é um desequilíbrio, né, quando a gente deixa exacerbado essa visão materialista, é um desequilíbrio que a gente causa, né, que o nosso espírito tem. Então, por remédio justo, pede a educação do espírito. Então, é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Quem sabe em outras experiências, em outras vidas, nós não nos entregamos ao materialismo e por isso isso nos levou a experiências desagradáveis, a quedas, né, a muitas dificuldades, e aí a gente está aqui de novo para poder reparar. Olha só. E aí ele pede, né, ele fala sobre essa educação do espírito. E aí ele vai citar alguns pontos. Olha só. Vinculemos assim o livro nobre, né, pessoal? A codificação, os livros espíritas são livros nobres que nos ajudam realmente a pouco ir aprofundando a nossa visão, nosso entendimento. E aí ele continua: estendamos a mensagem edificante, que é passar o que a gente está absorvendo para o outro, para quem está com a gente, para os nossos familiares, nossos amigos, mas sem invadir o espaço do outro. Né? A gente pode muito bem conversar com uma pessoa, trocar uma ideia com uma pessoa sem impor nada para ela, mas a gente pode levar aquela palavra, né? Aquela mensagem edificante. Acendamos a luz dos nossos princípios nas colunas da imprensa, quer dizer, né? Divulgar, viver realmente no nosso dia a dia aquilo que a gente acredita, essas luzes que vão se acendendo no nosso espírito. Utilizemos a onda radiofônica, auxiliando o povo a pensar em termos de vida eterna. Relatemos as nossas experiências pessoais no caminho da fé, com o desassombro de quem se coloca acima dos preconceitos. Olha o tanto que é bonito, né, pessoal? Relatemos as nossas experiências pessoais no caminho da fé. Isso mexe tanto com a gente, né? Não só quando a gente relata, mas quando a gente ouve também relatos de pessoas que passaram por experiências muito difíceis, muito dolorosas e superaram, né? E avançaram e seguiram adiante. Amparemos a infância e a juventude para que não se desfaleçam a míngua de assistência espiritual. Então quer dizer, dar amparo à criança, ao jovem, né? Instruamos a mediunidade. Aperfeiçoemos nossos próprios conhecimentos através da leitura construtiva e meditada. Instituamos cursos de estudo do Evangelho de Jesus e da obra de Allan Kardec em nossas organizações, preparando o futuro. Olha só, pessoal, isso tudo é para a educação do nosso espírito, hein? Ofereçamos pão ao estômago faminto e alfabeto ao raciocínio embotado. Plantemos no culto da caridade o culto da escola e, sobretudo, considerando o materialismo como chaga oculta, nós nos afastemos da terapia da terapia do exemplo, porque em todos os climas da humanidade, se a palavra esclarece, o exemplo arrasta sempre. Então, olha a importância aqui, pessoal. Ele vai citar novamente o materialismo como chaga oculta. Muitas vezes a gente não vê, não enxerga, mas ele realmente tem um peso. E ele fala: não nos afastemos da terapia do exemplo. Então eu tenho... Não é a gente levar isso, pessoal, essa orientação para um lado assim... Sabe aquele lado assim, então eu tenho que ser exemplo. Não é isso. Não é isso. Mas se a gente procurar agir de uma forma melhor, de uma forma correta, naturalmente vamos ser exemplo. Não é que a gente tem que ser exemplo, que a gente tem que agir pensando em ser exemplo. Não é isso. Pelo menos eu não vejo assim. Eu vejo como aquele exercício nosso de renovação moral, reforma íntima, né? A gente pouco a pouco ir melhorando, ir progredindo e crescendo, nós vamos, como ele disse aqui, ser esse exemplo. Nós vamos praticar essa terapia do exemplo sem a gente saber. E isso vai realmente inspirar quem está perto da gente, nossos familiares, nossos amigos. E aí ele fala: em todos os climas da humanidade, se a palavra esclarece, o exemplo
arrasta, o exemplo traz para perto. O exemplo a gente compartilha. A gente não impõe, a gente não faz pensando o que a gente está fazendo. É uma coisa natural, né? Então, essa mensagem, pessoal, é muito interessante, muito legal. Quem depois quiser ler, eu compartilhei aqui praticamente ela inteira com vocês. Só o comecinho que eu pulei, mas é uma mensagem muito interessante e eu acho que serve como um pouco de introdução para a gente entrar na questão 138. E nesse intuito ainda, né, de refletir sobre esse materialismo, tem um outro trechinho aqui também que eu queria compartilhar antes da gente entrar na questão 148, que está lá na Revista Espírita de janeiro de 1859. E aí, pessoal, na edição de 1859, Kardec já abre, né, ali janeiro com uma carta que ele escreve, ele endereça a Sua Alteza Real Príncipe G, que aí depois eu fui procurar, né, mas não achei exatamente qual país que era esse príncipe, mas ele se chamava Príncipe Dmitri G. Kardec manda uma carta para ele respondendo algumas perguntas, algumas questões que ele tinha com relação ao espiritismo, algumas dúvidas, ele deixou, né, escrito essas perguntas e Kardec escreveu essa carta em resposta a ele e publicou na Revista Espírita de 1859. Para quem tiver o arquivo aí PDF, pessoal, a hora que você abre assim já é o primeiro texto. Tá? Para quem quiser depois ler ela completa, eu achei é um texto muito didático, porque realmente explica ali muito claramente os pontos que o príncipe questionou, né, perguntou, mas para não sair muito aqui do nosso foco, eu peguei só o trecho onde o príncipe perguntou o seguinte: qual poderá ser a utilidade da propagação das ideias espíritas? Ele perguntou isso a Kardec. E aí Kardec respondeu na carta dizendo o seguinte: sendo o Espiritismo a prova palpável e evidente da existência, da individualidade e da imortalidade da alma, é a destruição do materialismo. Essa negação de toda religião, aqui ele está classificando o materialismo, né? Negação de toda religião, essa chaga de toda sociedade. O número de materialistas que ele conduziu, o espiritismo, né? Que ele conduziu às ideias mais sãs é considerável e aumenta diariamente. Só isso já seria um benefício social. E aí ele continuou o texto, tá? Eu peguei só esse trecho, que eu achei ele interessante. Ele fala do materialismo e fala do materialista. Quer dizer, pessoal, a doutrina espírita, ela ajuda a diminuir cada vez mais o número de pessoas materialistas, de pessoas que não acreditam na vida espiritual. Ou então negam, ou então têm alguma dificuldade, alguma limitação para compreender, para abrir um pouco a visão nesse sentido. Então, quando ele chama aqui ele fala, né, que o espiritismo ele ajuda a destruir o materialismo, a destruição do materialismo. Então, cada dia mais é um dos pontos aí que a doutrina vai pouco a pouco trabalhando na gente, né, pessoal? A gente vai deixando de ficar vidrado, de ficar ali realmente focado, somente focado no que é material. O campo material, a gente sabe da importância, mas não é o único, não é limitado. A doutrina vai pouco a pouco nos ajudando a compreender, a expandir esse conhecimento, e aí, pessoal, é realmente essa destruição do materialismo, como Kardec coloca aqui na carta. Essa chaga de toda a sociedade, olha só o termo que ele usa também. E aí ele alerta o príncipe, né, que é um benefício social, porque o número de materialistas foi diminuindo ao longo aí do tempo.
principalmente naquele momento ali que ele estava ainda desenvolvendo a codificação espírita, né? Ele estava ainda dentro desse processo. Eu achei muito interessante, depois vocês leiam a carta inteira, ele vai apontando coisas assim básicas até, mas para esclarecer o príncipe que estava com essas dúvidas, né? Se eu não me engano, na mesma Revista Espírita, no mês de maio, fala-se também sobre essa visita desse príncipe a Paris, né, que foi passar o inverno em Paris, e aí ele passa a frequentar a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. E aí, nesse meio tempo, surgem essas dúvidas. E aí Kardec, então, escreve gentilmente essa carta respondendo a cada pergunta dele. Eu acho que vale a pena a gente ler aí como complemento, tá? É uma carta muito simples, assim, fácil da gente... Ele vai respondendo por tópicos ali. São coisas que a gente já conversou, que a gente já leu, que a gente já estudou, não tem nenhuma... É uma carta apresentando ali os princípios básicos da doutrina, que eu achei muito interessante. Então fica a dica aí para vocês. Revista Espírita, 1859, no mês de janeiro, tá bom? Pessoal, vamos avançar então para 148. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Se não tiver, a gente já avança então. Vamos lá? Então vamos para 148 então. Olha só, Kardec vai perguntar então aos espíritos: não é lamentável que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se concluir que eles são perigosos? E aí a resposta diz o seguinte: não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que tira deles uma falsa consequência. Pois pode fazer mau uso de tudo, mesmo das melhores coisas. É bem humano isso, né? A gente pode fazer mau uso de qualquer coisa, infelizmente. Nós temos essa capacidade, né? O nada, aliás, assusta-os mais do que eles querem demonstrar. E os espíritos fortes são, muitas vezes, mais fanfarrões do que valentes. A maior parte deles só é materialista por não ter nada que preencha esse vazio experimentado ante o abismo que se abre à sua frente. Mostrar-lhes uma tábua de salvação e eles se agarrarão prontamente a ela. Pessoal, essa resposta aqui eu acho genial, assim, ela é bem concisa, né? Então, pode ser por medo, né? Pode ser por alguma... Então, geralmente é um mau uso que muitas vezes o ser humano faz para não dar o crédito, né? Para não dar o braço a torcer, como a gente fala, né? Então, logo em seguida, para quem tiver com o livro aí, tá vendo nesse momento que tem um texto logo depois. Eu separei 2 trechos desse texto, eu acho que vale a pena ler ele inteiro, ele é 1,5 páginas, mas eu separei 2 trechos que vai complementar a resposta dos espíritos aqui que Kardec recebeu. Então olha só, o comecinho aí, lembrando que essa nota é escrita por Kardec, tá, pessoal? Então em alguns momentos aparece essa nota, quando ele vai fazer uma análise do momento aqui até o momento, o que ele teve de resposta. Ele faz alguma consideração para ajudar a gente a compreender melhor o assunto. Então olha só, ele vai dizer aqui, no primeiro parágrafo: por uma aberração da inteligência, há pessoas que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria. Eu achei muito interessante ele utilizar o termo aberração da inteligência. Porque, tipo, é uma coisa bem limitada mesmo, se for pensar, né? Por uma aberração da inteligência, há pessoas que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, atribuindo a ela
todos os nossos atos. Ponto. Veem no corpo humano somente a máquina elétrica. Limitaram o estudo do mecanismo da vida ao funcionamento dos órgãos. Viram a vida extinguir-se pela ruptura de um fio. E não perceberam nada além desse fio. Procuraram descobrir se restava algo e como só encontraram a matéria inerte, não viram a alma escapar e nem puderam apanhá-la. Concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria e que assim, após a morte, há apenas a aniquilação do pensamento. Então aqui ele vai dando um exemplo para a gente, né, de que realmente, se a gente vê alguém, né, desencarnando ou já desencarnado, a gente não vai ler a alma da pessoa, né? Então isso aí limitou muito a visão, né? Então isso colocou, então isso aqui não mexe, não tem mais vida, então não existe mais. E a gente sabe que não é assim. E aí ele continua: triste consequência se assim fosse, pois então não haveria finalidade para o bem e o mal. O homem estaria certo em pensar apenas em si mesmo e em colocar a satisfação de seus prazeres materiais acima de tudo. Os laços sociais seriam rompidos e os afetos mais puros irreversivelmente destruídos. Então, se o materialismo fizesse sentido, pessoal, Kardec está colocando, seria assim. Se fosse realmente uma teoria verdadeira, né? Felizmente, ele continua, felizmente, essas ideias estão longe de ser generalizadas. Podem-se até dizer que elas são muito circunscritas e que constituem apenas opiniões individuais. Importante, pois, em parte alguma, foram transformadas em doutrina. Não existe doutrina materialista. Ao ponto. Uma sociedade fundada sobre essas bases traria em si o germe de sua dissolução e seus membros iriam dilacerar-se mutuamente como animais ferozes. Pessoal, olha o exemplo que ele usa, né? Então, é muito didático, é muito forte para que a gente realmente entenda de que essa teoria materialista, nesse pensamento materialista, pessoal, constituem opiniões individuais. Não é o que realmente faz sentido, né? Não é o que realmente é a forma como as coisas evoluem, as coisas crescem, as coisas avançam. Não é através do materialismo. E esse exemplo aqui que ele coloca no final, sobre... Imagine vocês, uma sociedade, imagina agora, uma sociedade totalmente, ele fala aqui, né, fundada sobre essas bases. Como é que seria? E ele fala, né, traria em si o germe, a semente da sua própria dissolução. Seus membros iriam dilacerar-se mutuamente como animais ferozes. E é realmente essa imagem mesmo que é uma imagem forte, mas ao mesmo tempo é uma imagem que faz a gente entender esse contexto, né? A Natália colocou aqui, infelizmente o materialismo é muito raso. Felizmente não é a regra, né? Então, por aí a gente pensa, a gente vai vendo que realmente, pessoal, se trata de opiniões individuais, que não é uma doutrina em nenhum lugar, né? Como ele fala aqui, não é uma doutrina, e que realmente ela é uma visão limitada. Ela não nos encoraja, ela não nos fortifica, ela nos destrói. Porque pensa, se a gente, por um momento, passar pela nossa cabeça agora de que quando a gente morrer acabou, não existe nada. Então, se isso correspondesse à verdade, pessoal, então a gente iria, né, fazer tudo. É o que ele fala no começo aqui, né? A gente iria... aqui, o homem estaria certo em pensar apenas em si mesmo, em colocar a satisfação de seus prazeres materiais acima de tudo, os laços sociais seriam rompidos e os afetos mais puros
irreversivelmente destruídos. A gente sabe que os laços verdadeiros de afeto, de amor, não se destroem, não se desfazem com a morte física. Então olha que bênção a gente saber isso. É uma bênção. Então, essas opiniões aí, então, com relação ao materialismo, são opiniões individuais e não foram transformadas em nenhuma doutrina. E se houvesse uma sociedade fundada nessas bases, ela se autodestruiria. É uma imagem muito poderosa para a gente entender, né? E aí, pessoal, lá no final agora, pegando o final, eu peguei o começo e agora eu vou pegar o final, tá? A Natália colocou aqui, é uma visão limitada, não nos edifica. Realmente ela não contribui para o nosso bem, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Lá no final, Kardec diz o seguinte: em resumo, o que se faz e o que se vê nesse mundo que espera por todo... Aliás, é uma pergunta. Em resumo, o que se faz e o que se vê nesse mundo que espera por todos nós? O mundo, né, que espera por nós. Costuma-se dizer que ninguém retornou para nos prestar contas. Eu ouvia muito isso, pessoal, quando eu era criança, eu escutava muito isso. Ah, ninguém voltou para falar como é que é do lado de lá, né? Eu acho que vocês também já devem ter escutado isso em algum momento da vida. Eu escutava muito essa brincadeira. Ah, mas ninguém voltou para falar se é bom, o que tem do lado de lá, né? Esse tipo de brincadeira. Então, realmente aqui, ó, costuma-se dizer que ninguém retornou para nos prestar contas. E aí Kardec, né, mais uma vez, é incisivo. Isto é um erro. E a missão do Espiritismo é precisamente esclarecer-nos sobre esse futuro. Fazer-nos, até certo ponto, tocá-lo com os dedos e olhos, não mais através do raciocínio, mas pelos fatos. Pelos fatos, pessoal, não é uma coisa imaginativa, é os fatos, a gente constata pelos fatos, né? Graças às comunicações espíritas, isso não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um aborda a seu modo e que os poetas embelezam com suas ficções ou semeiam imagens alegóricas que nos enganam. É uma realidade que nos aparece, pois são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm descrever essa situação, dizer-nos o que fazem, permitir-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias de sua nova vida. Quantos relatos que a gente vê, né, pessoal, pela psicofonia, pela própria psicografia, de espíritos que contam ali o seu momento, a sua realidade. Alguns dão notícia aos seus familiares, né, contando onde eles estão, com quem eles estão, o que eles estão fazendo, estudando, desenvolvendo algum trabalho, se preparando para reencarnar algumas vezes. E aí, ou então esperando a oportunidade já de reencarnar. Enfim, né, alguns exemplos aí. Dessa forma, mostram-nos o destino inevitável que nos é reservado, de acordo com os nossos méritos e delitos. Há nisto algo de antirreligioso? Kardec pergunta. Há nisto algo de antirreligioso? Muito pelo contrário, pois os incrédulos aí encontram a fé, e os indecisos um meio de renovar o fervor e a confiança. O Espiritismo é, portanto, o mais poderoso aliado da religião. E, se é assim, é porque Deus o permite. E Ele o permite com o intuito de reanimar nossas esperanças vacilantes e de conduzir-nos de volta ao caminho do bem, pela perspectiva do futuro. Pessoal, eu vou ler de novo esse finalzinho aqui, porque eu acho ele muito importante. O Espiritismo é, portanto, o mais poderoso aliado da religião. Quantas vezes a gente vê outras religiões atacando o Espiritismo, né? É uma pena. É uma pena. Quando eu vejo, eu não sinto raiva, eu sinto pena, realmente é uma pena.
O Espiritismo é, portanto, o mais poderoso aliado da religião. E se é assim, é porque Deus o permite. Ele o permite com o intuito de reanimar nossas esperanças vacilantes e de conduzir-nos de volta ao caminho do bem. Pessoal, olha só, Deus permite então com o intuito de reanimar as nossas esperanças. Quantas vezes, né, a gente passa por situações, por dores, por provas muito difíceis. Como que a gente recobra as nossas esperanças? Como que a gente reanima nossas esperanças? Saber da vida espiritual não é uma forma da gente olhar para frente, saber que a vida segue, que as experiências seguem, quem partiu está seguindo também do outro lado da vida, quem está aqui ainda precisa passar pelas experiências, pelas provas, pelas superações, pelo sucesso, pela alegria também, não é só dores também, né? A gente às vezes puxa muito por esse lado da dor, do sofrimento. E não, a gente está aqui também para colher muitas coisas que nós fizemos em outras vidas. Nós vamos colher também aqui coisas boas. Às vezes o bem que a gente fez lá 2, 3 vidas atrás, a gente vai colher agora. Então olha como reanima as nossas esperanças vacilantes. Nos conduz de volta ao caminho do bem. Quantas vezes a gente se afasta, né, pessoal, do caminho do bem. A gente se entrega ao materialismo, a gente se entrega às paixões, a gente se entrega a tantas coisas aí. E o Espiritismo, ele tem essa missão, ele tem essa força de nos reencaminhar, de nos recolocar no caminho do bem. E é pelo raciocínio, é pelo nosso entendimento, não é por imposição, não é por ameaça, se você não fizer isso, vai acontecer isso. Não, é pelo esclarecimento, é pelo estudo, é pela vontade, é pelo nosso sentimento de querer realmente o bem. Então ele nos conduz de volta ao caminho do bem e nos dá a perspectiva do futuro, como Kardec coloca aqui. Quanto é importante a gente saber que existe um horizonte para a gente caminhar. Se a gente soubesse que caminhar mais um pouquinho acaba, qual seria o sentido da gente caminhar? Qual seria o estímulo para a gente continuar a caminhada se logo à frente acabasse tudo? Então a doutrina nos dá essa percepção do futuro, essa perspectiva do futuro. Assim que acabar a nossa experiência material, a nossa encarnação, nós retornaremos ao mundo espiritual e continuaremos a nossa caminhada, aguardando por uma nova oportunidade, se assim for necessário, né? Se for realmente importante para nós, para completar aí o nosso aprendizado, para contribuir para a nossa evolução. Então, eu acho esse texto aqui, pessoal, é um texto de 1,5 página, assim, muito rico. Eu acho que se vocês lerem essa nota de Kardec e a carta que ele escreveu para o Príncipe G, é assim, muito, muito interessante. Vai contribuir muito para o entendimento do assunto de hoje, que é o materialismo. E como o Espiritismo, ele amplia, ele abre a nossa visão para que a gente não se entregue ao materialismo, para a gente não deixar com que essa chaga oculta, como Kardec coloca, né? Essa chaga da sociedade realmente invada o nosso ser, nos prejudicando e prejudicando, claro, a humanidade, né? Então, fica aí o alerta para todos nós. Vocês querem comentar mais alguma coisa antes da gente entrar no Miramês? Deixa eu dar uma olhada aqui, teve alguns comentários já. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, pessoal. Jorge, né? Jorge Nilson colocou: somos espíritos imortais vivendo uma experiência limitada na matéria no momento, né? Manu, em suma, nossa razão confirma o que a religião nos ensina, não sermos materialistas. É isso mesmo, né? Então, o Espiritismo complementa esse raciocínio, ele nos faz enxergar, nos dá essa perspectiva, ele nos convida a retomar o caminho do bem, né? O caminho da luz,
para que a gente possa avançar, né? Então ele contribui com as outras religiões nesse sentido, né? A Sônia colocou para nós aqui, Sônia Cristina, sou grata pela vida espiritual, né? A gente saber sobre a vida espiritual é muito importante. Acho que realmente, pessoal, muda a nossa percepção. Então, quando a gente sabe, né? Quando a gente vai encontrando esse sentido dentro da gente, pessoal, faz toda a diferença. Faz toda a diferença para a nossa caminhada. Não é que a gente vai deixar de errar, ou que a gente vai ficar um espírito bom de uma hora para outra. Não é isso, mas nos ajuda a direcionar a nossa energia, o nosso tempo, a nossa visão, a quando a gente errar, a gente vê que a gente errou e a gente consertar, a gente tentar retificar, né? Então vai realmente contribuindo para a nossa evolução. A Adriana colocou para nós aqui, para o materialista é cômodo a negação, não assumir responsabilidades para outras encarnações. Isso é verdade. É fechar os olhos ao mundo espiritual e verdadeiro mundo. Muitos fecham os olhos, pessoal, muitos fecham os olhos. Mas muitos também estão despertando. Muitos estão despertando. Muitos estão entendendo que ser só aqui, só a matéria, não faz sentido. Eu vejo que tem muitas pessoas nesse processo de despertamento, de buscar também entender isso mais a fundo. É um processo, né? Cada um vive o seu processo, vive o seu tempo, mas eu vejo que isso está acontecendo muito. Eu fico feliz também por isso, né? O Jorge Nilson colocou para nós: ataca, critica outras religiões, são pessoas pobres de informações do que o espiritismo, do que é o espiritismo ou qualquer outra religião. Então é a própria ignorância, né? Como o Miramês colocou ali na questão 147, aos nécios, né? Os ignorantes, que realmente traz essa limita, né, muito essa visão, e aí a gente acaba não tendo condição de tentar ajudar, de tentar explicar, porque cada um realmente tem o seu tempo, né? Natália colocou para nós aqui: é verdade, há religiões que impõem através do medo de ameaças. O espiritismo nos estimula a compreender que o amor é o caminho. É verdade, né? É a mensagem do Cristo muito viva. A Adriana colocou para nós: o espiritismo veio acordar nossa alma para o conhecimento e entender que somos imortais. Então, olha só, acordar nossa alma, é verdade, né? Despertar para a gente poder fazer a nossa parte também, né? De ter a nossa responsabilidade de buscar esse conhecimento e entender que nós somos seres imortais, que nós temos condições de buscar, né? De tomar as rédeas, né, pessoal, do nosso processo evolutivo. A gente não vai delegar isso para ninguém. Mãe, pai, avô, avó, não. Ninguém. É um processo, é uma responsabilidade nossa. Cada um vai ter o seu momento, claro, né? Selma, boa noite. Bom que você está aí com a gente hoje. O Marcos colocou para nós aqui: nossa doutrina é filosofia de vida, né? Então, realmente, tem o pilar filosófico aí muito forte da doutrina. Então, vamos tentar também olhar por esse lado, né? Filosofia, ciência e religião. Então, são 3 pilares aí muito importantes para a gente entender o que é realmente a mensagem do Cristo. A doutrina vem com esse intuito, né? Vem nos alertar, vem nos fazer entender realmente pelo conhecimento, pelo raciocínio, o quanto nós temos essa responsabilidade pelo nosso processo, o quanto nós podemos avançar, o quanto nós podemos caminhar. E nós vamos aí, a cada etapa, vencendo aí todas as programações que nós estamos envolvidos, né? Pessoal, então vamos avançar para o comentário de Miramês. Vamos ver o que ele fala aqui na questão 148, para a gente poder completar esse entendimento de hoje. Lá no capítulo 46, ele vai chamar de o estudo e o progresso.
Miramês vai começar dizendo o seguinte. Deixa eu ver se eu cheguei aqui no final. Cheguei. O estudo sério não leva o homem ao materialismo. Olha só como que ele já começa aqui, né? O estudo sério não leva o homem ao materialismo. Pelo contrário, quem pesquisa com sinceridade a vida encontra a verdade. O homem de inteligência, frio no que toca ao espírito, às vezes teme a pesquisa, né? Como a gente falou mais cedo. Ou lhe falam mais alto o orgulho e a vaidade. Não pode aceitar que alguém invisível esteja lhe inspirando a fazer algo de especial no que refere à humanidade. Então muitos têm essa dificuldade mesmo, de achar que não teve nenhuma assistência de nenhum lugar. É ele mesmo que chegou naquele resultado, que trilhou aquele caminho ali sozinho, não foi inspirado, enfim, né? Não sabe ele que ninguém descobre nada. Tudo já se encontra às vistas de todos. Tudo já se encontra feito por Deus na programação universal da vida. Somos apenas instrumentos da sua bondade, e muitas descobertas feitas no mesmo instante em vários pontos do globo por homens diferentes provam esta afirmativa. Pessoal, quando eu li essa parte, eu me lembrei do momento da codificação, né? Do momento de que estava acontecendo as manifestações e estava acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo, vários países, né? Então, realmente, também lembrei desse momento. Somos apenas instrumentos da bondade de Deus, né? E muitas descobertas feitas no mesmo instante em vários pontos do globo por homens diferentes provam essa afirmativa. Então isso já aconteceu em vários momentos da história da humanidade, né? Descobertas acontecendo ali, por exemplo, aquele momento histórico, coisas acontecendo, né? Ao mesmo tempo em vários lugares. Provam essa afirmativa, não provam? Vocês não acham que provam? E aí ele continua aqui no segundo parágrafo. O nosso progresso é filho do estudo permanente. Essa frase aqui eu grifei ela bem mais forte aqui. O nosso progresso é filho do estudo permanente. Pessoal, então eu quero aproveitar essa frase aqui para comentar mais uma vez com vocês algumas pessoas que eu já ouvi, que já conversaram comigo e que já me disseram o seguinte: mas eu já li todo o livro dos Espíritos, eu já estudei o livro dos Espíritos, eu já estudei o livro dos Médiuns, eu já estudei a Gênese, eu já estudei o Céu e o Inferno, Obras Póstumas, e eu li todos os exemplares da Revista Espírita, eu já entendi tudo que está aqui. Então, e agora? E agora? Eu que pergunto, e agora, né? Eu acho que essa frase responde: o nosso progresso é filho do estudo permanente. Pessoal, vai adiantar eu pegar todos os livros, toda a Revista Espírita, ler tudo em um mês e depois nunca mais eu vou ler, porque eu já li, eu já sei o que está ali, eu já sei o que é, eu já sei. E aí? O que vocês acham? Então, quando o Miramês faz esse alerta aqui, pessoal, é para a gente lembrar da importância do estudo permanente, da constância. Mas eu já li o livro dos Espíritos. Tudo bem, lê de novo. Abre ele uma vez por semana e lê um capítulo. A nossa percepção, pessoal, ela não é estacionada, ela não é estagnada. Se eu ler todo o livro dos Espíritos hoje, daqui a um ano, se eu for ler de novo, eu vou ter uma outra percepção, eu vou captar outros pontos que nesse momento da agora eu não tive condições. Então é um estudo permanente. Eu acho que a gente fazer as lives aqui é um incentivo para isso também. Nós estamos fazendo do livro dos Espíritos, já estamos na questão 148, a gente começou lá na introdução. É uma forma de incentivar para que a gente possa, se a pessoa não tiver tempo, hora nenhuma, então na live, terça-feira, a gente vai estudar o livro dos Espíritos, ponto. Ou então, se não puder ver na hora, ver depois. Ler em outro horário. Mas toda semana a gente vai ter esse tempo aqui.
E aí a gente vai buscando essa constância. E aí, pessoal, cada vez mais, quando a gente se compromete, quando a gente tem essa disciplina de estudo, mais a espiritualidade está com a gente, mais a espiritualidade vai nos inspirando, está presente com a gente no momento do estudo. Agora, dia 2 de abril, nós vamos completar 3 anos de lives. 3 anos, todas as terças-feiras. Então, essa constância, essa regularidade, essa permanência, essa disciplina nos ajuda. Nós sabemos que há uma equipe espiritual que está com a gente. Nós temos essa percepção. Eu sinto isso. Eu acho que vocês também, alguns de vocês até comentam comigo. Nossa, aquele momento da live, aquele momento da prece, aquele momento da oração, aquele momento do estudo foi muito importante porque me abriu tal visão, tal porta, tal... Então, é um momento muito importante do nosso dia. Independente do que a gente esteja passando, né? No momento bom, momento ruim, momento mais ou menos, com pandemia, sem pandemia, né? A gente já está aqui já desde 2018 e a gente pretende continuar aí por mais tempo, até quando puder, até quando der, né? Então, é muito importante essa constância. Alguns acompanham aí desde o começo, outros acompanham uma época, mas aí depois continuam lá pelo YouTube, ou então continuam em outro horário. Porque realmente ajuda, pessoal, abre a nossa percepção. É um compromisso, não é um compromisso da gente com outra pessoa, não. É um compromisso com a gente mesmo, com a nossa renovação, com a nossa melhoria. E aí a gente vai aí pouco a pouco dando passos, avançando, conhecendo. Às vezes um livro que a gente não conhecia, eu indico aqui para vocês na live, ou às vezes uma parte da revista espírita que tem a ver com o estudo, a gente coloca, a gente divulga, para a gente ir buscando outras fontes para ajudar a gente a compreender os temas, né? Então é muito importante. Então esse ponto aqui, nosso progresso é filho do estudo permanente. Então o que a gente conseguir de progresso, pessoal, é através dessa continuidade. Não adianta a gente querer ler tudo correndo e depois falar, eu já li. Tá, tudo bem, mas ler é uma coisa, estudar e aprender é outra. É um processo, é lento. Não adianta a gente falar que a gente leu toda a codificação e a gente entendeu tudo que a gente não entendeu. Então, vamos ter um pouquinho de humildade também nesse ponto, né? Da gente saber que a gente vai ali pouco a pouco. Tem gente que começou aqui na live e aí depois continuou sozinho, ou então na casa espírita. Então, é um incentivo, né, constante para a gente continuar sempre, né? Então, quem puder acompanhar, toda terça-feira a gente está aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui nos comentários para a gente seguir, senão fica muito longe. Eledir, o único criador é Deus, né? Que a gente estava falando um pouquinho antes de começar. O João colocou, não basta saber, tem que compreender também, claro, né? A Babi Abreu, continuar o estudo e colocar em prática, que é importante também, né? Não adianta a gente só ficar aqui na teoria, não. A gente tem que trazer isso para a nossa vida também, é o mais importante. O José Nilson, o estudo nunca acaba, né? Ele é permanente, como o Miramês está colocando aqui para nós, né? Quando aí a Gemolina também colocou, ler tudo novamente, todas as vezes vai ter um novo capacitar, né? Com certeza, vai abrir uma outra porta, uma outra percepção pra gente. Isso aí, pessoal, eu tive essa percepção no estudo na Casa Espírita. De participar de um grupo de estudo na Casa Espírita. Então eu tive essa percepção. Mas a gente já deu a volta no Livro dos Espíritos e começou de novo. Mas a gente está avançando, continua avançando, a gente não está parado. E aí a gente vai aprendendo cada vez mais, é isso mesmo. A Eledi, essa live é maravilhosa, muito aprendizado, que bom, viu? Muito obrigado. José Nilson, quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você gosta, mais você quer ler, e mais conhecimento vai vindo pra gente, né? Mais coisas vão chegando pra gente. A Gemolina colocou para nós, já li umas 3 vezes Maria de Nazaré, indicado pelo Edu, que bom. E cada vez que leio parece tudo de novo.
Então não parem de estudar e de ler, né? É verdade. A Eledir, não consigo mais ficar sem acompanhar essa live, que bom. É isso aí, pessoal, é pra gente se incentivar. E olha só que coisa interessante, porque veio a pandemia, pessoal. Tá certo que nós estamos com saudade das nossas casas espíritas, eu estou com muita saudade da minha, muito mesmo. Mas olha que bênção que é nós continuamos o estudo, nós não paramos. Infelizmente, muitos podem ter parado, podem ter se distanciado. Nós não, nós continuamos aqui com o nosso compromisso, com a nossa vontade, com o nosso ímpeto de estudar, né, de aprender. Então isso com certeza ajudou a gente nesse momento também. Nesse momento da gente não poder ir à casa espírita. Isso também nos ajudou muito, tenho certeza. Deixa eu continuar aqui para a gente poder, daqui um pouquinho, estar no horário da prece já. Olha só, seguindo aqui então o comentário de Miramês, para a gente avançar. O nosso progresso é filho do estudo permanente. Assim, Deus nos fez e nos ajuda a compreender suas leis espirituais e eternas. Os homens que estudam e continuam a negar as suas procedências desvalorizam a si mesmos. Olha só, desvalorizam a si mesmos. Mas nem por isso deixam de ser eternos na eternidade do Criador. O tempo falar-lhe-ás mais alto, e com a cooperação desse tempo haverão de sentir e agradecer o despertamento para a vida imortal. Futuramente serão os mais sinceros propagadores dessa verdade absoluta da existência de Deus e da continuidade da vida. A gente sabe, né, pessoal, muitos exemplos aí que nós tivemos de seres extremamente materialistas, mas que depois se renderam aos ensinamentos, né, aos aprendizados, ao estudo, e se tornaram propagadores da verdade absoluta, propagadores sobre a existência de Deus e da continuação da vida. Nós temos aí muitos exemplos disso, né? Dando sequência aqui, no que tange à reencarnação, é o mesmo homem negando porque, sendo sábio do mundo e da nobreza reconhecida pela terra, não deseja voltar a ela como desconhecido. Olha só, no que tange à reencarnação, a gente sabe que muitos ainda relutam, né? Não acreditam, não acham que faça sentido, né? É o mesmo homem negando, porque, sendo sábio do mundo e da nobreza reconhecida na terra, não deseja voltar a ela como um desconhecido. Então, tenho só essa vida aqui, sou um rei, respeitado, tenho tudo, então não existe encarnação porque eu não vou voltar aqui de outra maneira. Né? Então é um pouco assim essa visão. E na semana que vem nós vamos estudar no nosso estudo As Vozes do Céu, uma comunicação de uma soberana da Terra, viu? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse voltar, que eles não desejam voltar como um desconhecido, né? Então abrir mão de uma roupagem, de uma personalidade de agora, de um título terreno que nós temos agora, e voltar depois de uma outra maneira. Então isso para eles é um pouco difícil, né? Mas nós vamos estudar na semana que vem uma comunicação de uma rainha da França que está no Evangelho, e aí a gente volta a falar um pouquinho sobre isso. Quer, mesmo sendo sábio, repetir o ato da criança quando faz um mal feito, esconder-se atrás da porta para não ser visto pelos pais. Ficará preso pelas suas próprias ideias até descobrir a verdade, que o libertará da ignorância que o iludiu por tanto tempo, né? Alguns se recusam, mas vai chegar um momento que todos vão realmente ceder a essa verdade. E aí Miramês continua. É certo que o homem sem instrução pode possuir mais fé que o douto, por lhe faltar mais conhecimento e viver mais pela credibilidade. A razão é, pois, uma transição perigosa em cada criatura, que ele quase sempre usa para o negativismo até a maturidade, quando começa a surgir a intuição divina,
fundindo na consciência a certeza da luz e a confiança nos poderes superiores. Interessante também essa parte, né? A razão é, pois, uma transição perigosa. Então, de seres que não tinham essa capacidade, nós chegamos à possibilidade da razão, do raciocínio, né? Mas muitas vezes, né, pessoal, se a gente olhar lá pela própria história da humanidade, Idade Média ali, muitos usavam, né, para o negativismo, até então chegar o momento da maturidade. Esse momento da maturidade espiritual é aquele momento que a gente já capta essa intuição divina, né? Que é o que Miramês fala aqui. Quando começa a surgir a intuição divina, fundindo na consciência, quer dizer, grava na nossa consciência a certeza da luz e a confiança nos poderes superiores, que é Deus, que é os bons espíritos, que é a espiritualidade que nos acompanha, que nos auxilia sempre. E aí ele vai falar de novo sobre a razão, que eu achei interessante. A razão é o progresso da alma. Olha que interessante. Senão o despertamento, ascendendo para a luz maior. É Deus em nós e nós em Deus, sentindo e respirando a glória da vida. Então, pessoal, a razão é o progresso da alma. Então, nós já temos a capacidade do raciocínio. Nós temos a capacidade já de nos abrir para esse conhecimento. Então, é um progresso da alma. E ele fala, se não o despertamento que ascende para a luz maior. Quer dizer, nós temos essa capacidade de nos ascender para a luz maior, através do raciocínio, da razão, do conhecimento, do estudo. É Deus em nós e nós em Deus, sentindo a respiração da glória da vida. Bonito isso, né? Da gente pensar. E aí Miramês vai concluir dizendo o seguinte: quem já despertou para a existência da alma, confirmada pela fé, não pode ser atingido pelas influências do materialismo e deixa Deus confirmar-se em seu coração pela presença do Cristo e vive com a consciência inundada de alegria e o coração irradiando amor. Então olha só que importante a gente saber isso, né? Quem já despertou para a existência da alma, né, que é confirmada pela fé, não pode ser atingido pelas influências do materialismo. Então quem, pessoal, já está aí nesse processo de despertamento, de conhecimento, já não vai sofrer tanta influência tão forte do materialismo. E aí ele fala, deixa Deus confirmar-se em seu coração pela presença do Cristo e vive com a consciência inundada de alegria e coração irradiando amor. Essa consciência inundada de alegria é de saber que a vida não acaba, né? A vida segue. Nós vamos partir para a vida espiritual. Nós não vamos deixar de existir. Nós temos a alegria de estar aqui vivendo uma experiência que foi permitida por Deus. O coração irradiando amor, que é o ensinamento maior do Cristo, a lei de amor. Então, se a gente deixa Cristo realmente estar presente no nosso coração, nós vamos nos inundar de alegria e também vamos irradiar o amor, né? Que é o que ele nos ensinou, que ele deixou de mais forte na sua passagem entre nós. Então eu acho que esse capítulo, essa análise, pessoal, ela é muito rica de reflexões. Se vocês buscarem outros textos, outras fontes, outras bibliografias para complementar, também é legal, é importante. Mas a live de hoje eu achei que ela teve um papel muito importante para o momento que nós estamos passando. Que momento é esse? Vocês já pararam para pensar? Como que a gente está lidando com tudo isso? O que vai ser os próximos passos? Então, a gente vai aprendendo que o materialismo, ele é uma barreira, ele é uma chaga, ele nos atrapalha, ele não nos deixa viver uma vida olhando para o horizonte, ele limita a nossa visão. E o Espiritismo nos ajuda a entender isso na prática.
cada mensagem, cada texto, cada estudo que nós fazemos, nós percebemos isso. Então, por que não nos deixar abrir para o conhecimento espiritual, deixar com que a nossa razão, que o nosso conhecimento se desenvolva? Nós somos dotados de raciocínio, então nós somos convidados a desenvolver esse raciocínio continuamente. Vamos tentar fazer esse exercício. Os espíritos nos orientam a isso, né? nos ajudam, abrem a nossa percepção para isso. O materialismo, como bem colocou Kardec aqui, né? Na nota que ele fez sobre a questão 148, ele aniquilaria a nossa vida em sociedade, como em alguns pontos está aniquilando. Não aniquilou de tudo, porque não é a maioria, não é o mais forte ainda. Nós estamos aí nesse processo de despertamento, né? A humanidade vai pouco a pouco buscando e avançando nesse ponto. E a doutrina espírita realmente veio, né, como o Kardec colocou aqui, poderoso aliado, né, com o intuito de reanimar nossas esperanças vacilantes. Eu vou até repetir aqui esse trecho. E nos conduz de volta ao caminho do bem pela perspectiva do futuro. Então nós temos a perspectiva do futuro. Isso é muito valioso, isso é muito importante nos dias de hoje. A gente saber que existe o futuro, existe o horizonte, existe o processo que nós estamos vivendo aqui e que vai realmente contar a nosso favor no futuro. A sementinha que a gente plantar aqui é o que nós vamos colher lá no futuro. Existe colheita, existe futuro, existe horizonte. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Se vocês tiverem dúvida, releiam os textos. Não é muito grande, né? Como nós só estudamos 2 questões hoje. Não é muito grande, mas vale a pena reler com calma. Vai grifando, vai puxando setinha, porque isso ajuda muito a gente a gravar essas frases assim, mais impactantes, mais importantes, e com certeza o estudo rende muito mais. Deixa eu ver aqui, João, é uma certeza que dá a fé, super concorda, Edu, com a sua percepção. É isso aí, pessoal. Eu acho que por hoje nós abordamos tudo. Fiquem à vontade se vocês quiserem comentar alguma coisa, fazer algum comentário, perguntar. A gente vai se preparar já para fazer a prece. Lembrando vocês, rapidinho, antes da gente passar para a nossa prece, semana que vem nós vamos fazer o segundo estudo, As Vozes do Céu. O primeiro foi super legal, né? Nós vamos estudar o item 8 do capítulo 2, para quem quiser ler antes, tá? E nós vamos estudar lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 8 até o 12. Então semana que vem nós vamos estudar 6 itens do Evangelho, tá? Quem quiser ler antes, as comunicações do capítulo 2, as instruções dos Espíritos, e também do capítulo 3, do item 8 até o 12. Tá? Já está divulgado aí na agenda do mês, para quem quiser olhar depois. Tá bom? É isso aí, pessoal. Então vamos passar para a nossa prece. Natália, grata por mais esse estudo. Obrigado pela presença, pela participação de todos vocês que estão até agora aí. A live passou um pouquinho do horário, mas tá valendo, né? Foi muito legal hoje. Gemolina, Edu, nossa amiguinha Dona Emília, do Lar São Vicente, te mandou um beijo e amanhã vai ver sua live. Mandou lhe dizer, Deus abençoe. Obrigado, viu? Manda um beijo para ela, especial para Dona Emília, para todos aí do Lar São Vicente. Um abraço muito carinhoso, especial para todos vocês. Muito obrigado. José Nilson também. Pessoal, então é isso. A Adriana colocou para nós, obrigado pelo estudo, colocado de forma simples e tão clara ao entendimento de todos. Que bom, obrigado, viu, pela presença de vocês. E é uma alegria sempre, né, nós estarmos juntos, principalmente neste momento de restrições aí das casas espíritas, mas a gente está junto sempre com esse intuito primordial do estudo e do nosso desenvolvimento sempre.
Vamos então fazer a nossa prece? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos harmonizar a nossa respiração, suavizar os nossos pensamentos. Buscar aquele pensamento leve, de equilíbrio, que vai sustentar a nossa prece de hoje. Buscando nos registros da nossa mente a imagem de Jesus, nosso Mestre e Senhor, Mestre de todos nós, da humanidade inteira. Esse Mestre sublime de amor, que estende suas mãos sempre em nosso socorro, através dos ensinamentos da sua doutrina. Mestre Jesus, sabemos que caminhamos com tantas dificuldades na Terra, envoltos a tantos erros, passando pelas provas necessárias, pelas expiações que nós plantamos no pretérito. Caminhamos ainda com dificuldades, mas buscando sempre no teu olhar o otimismo para a caminhada diária. Buscamos em ti, Mestre, a força necessária para superar os obstáculos do caminho, as dores físicas e espirituais. Buscamos vencer as paixões e o nosso materialismo exacerbado. Lembramos de ti, da sua vida humilde, da sua profissão, dos seus passos entre todos aqueles que sofriam, e buscamos aí um incentivo para a nossa caminhada. Buscamos na sua passagem entre nós, Mestre, o nosso alívio, a nossa certeza do amparo, o nosso incentivo constante para não desanimarmos e termos esperança sempre na caminhada eterna dos nossos espíritos. Te pedimos nesse instante, Mestre Senhor, que derrame bênçãos de luz, de paz, de saúde e equilíbrio sobre nossas casas, sobre nossos lares nesse instante, sobre aqueles em que amamos, nossos familiares, amigos, aqueles que estão conosco nesse instante, possam receber da espiritualidade amiga as bênçãos das quais todos nós precisamos. Tu sabes, Mestre, as nossas dificuldades, as nossas lutas. Sabes também que buscamos burilar os nossos erros, acertando, buscando as bases firmes no Teu Evangelho. Por isso, recorremos a Ti na noite de hoje, para que ilumine o nosso caminho, para que aquele problema, aquela situação difícil, Mestre, seja lançado muita luz e que a vontade de Deus, nosso Pai, possa ser feita, possa acontecer da melhor maneira e que a nós possamos nos iluminar com a Tua luz incessante para que possamos encontrar as resoluções, para que possamos nos abrir verdadeiramente para as verdades do Espírito, para que possamos trabalhar o nosso entendimento perante as provas,
a nossa aceitação perante as partidas dos nossos queridos amigos e entes que retornaram à pátria maior. Que a tua luz infinita cure os nossos corações das dores morais, da nossa dificuldade de não ofertar o perdão ao nosso irmão. Mas seguimos confiantes, Mestre, de que pouco a pouco vamos avançando, vamos ampliando o nosso raciocínio, o nosso conhecimento, que vai se refletir na nossa prática. Caminhar na tua seara, Mestre Jesus, é a maior bênção que Deus nos permite vivenciar na Terra. Por isso, queremos continuar caminhando ao seu lado, melhorando a cada dia, aproveitando as oportunidades de redenção que nos é ofertada. Sabemos que Ti nos assiste, que as equipes espirituais se desdobram em nossa assistência. E isso enche os nossos corações de gratidão, de alegria e de paz. Te pedimos nesse instante para que o teu poder curador, Mestre, envolva a toda a humanidade, todos que estão nesse momento lutando pela sua vida nos hospitais, nas UTIs, lutando com o Covid-19, lutando pela sua vida em nome de seus familiares, seus amigos, da vida. Te pedimos, Mestre, abençoe a todos eles. E aos que já partiram, acolha-os, Mestre. Conforte seus familiares, seus amigos, todos que estão sentindo a dor da perda e da separação, que sabemos que é momentânea. Que a tua paz, Mestre, envolva esses corações dilacerados pela dor e pelo sofrimento. Te convidamos, Mestre Senhor, a permanecer conosco durante a semana, durante as nossas atividades, durante os nossos deslocamentos, derramando bênçãos infinitas por onde quer que estejamos. Fique conosco, Mestre Jesus, Mestre Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos, muita luz, muita paz, muita proteção para todos nós. Que essa prece chegue nos corações de todos vocês, trazendo esperança, trazendo perspectivas, trazendo muita luz para a nossa caminhada terrena. Um abraço especial para vocês, obrigado pela presença até agora. A live vai ficar disponível aqui no IGTV e também no YouTube, para quem quiser assistir pelo YouTube. E nos encontramos na semana que vem para o nosso próximo Vozes do Céu, tá bom? Obrigado, Luciana, João, Micheline, Cláudia, todos vocês que estão aí até agora, Gemolina também. Um abraço especial para cada um de vocês, Luciana. Que Jesus abençoe e derrame muitas bênçãos sobre todos nós, hoje e sempre. Um abraço especial. Sônia, tchau, tchau. Ivanete, um abraço. Adriana também, todos vocês. Caroline, luz e paz, né? Para todos nós. Maria do Carmo, todos vocês. Um abraço, pessoal. Até a semana que vem. Tchau, tchau.